Fala galera, tudo bem? Bem-vindos para mais uma videoaula. Saudade de vocês. Semana passada nós não tivemos aí videoaula postada, né, devido ao evento da escola com o quarto Café com Conhecimento. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham curtido as discussões, as considerações, né? Fizemos tudo pensando aí em dar bastante subsídios para que vocês possam estar a par da nossa realidade, né? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de História do Brasil da semana, falando aqui da ditadura militar. Lembrando que a ditadura é uma das matérias mais recorrentes nos principais vestibulares do nosso país, né? Então nós terminamos a nossa última videoaula de História do Brasil falando sobre o governo do João Goulart e como ele vai acabar tendo um desgaste com vários setores da sociedade brasileira, culminando e execução do golpe militar, né, em 1964. Então vamos lá para a videoaula de hoje. Vamos falar aí dos dois primeiros governos da ditadura militar no Brasil e principalmente vamos falar do período em que a ditadura vai se consolidar. Ela vai chegar ao poder, os militares, e eles vão criar mecanismos para se perpetuar no poder, tá certo? Então esse é o tema da nossa videoaula de hoje. Vamos junto. Pessoal, ditadura militar, então, crise política, né, desde o governo do Jânio Quadros, sucessão ali com o João Goulart, toda a questão de toda uma mobilização que houve no governo do João Goulart, sendo acusado de comunista e tudo mais, né, as reformas de base vão culminar ali com a perda de apoio dele, culminando, né, com o golpe militar em 31 de março de 1964, tá, que acaba destituindo o João Goulart, né, o nosso querido Jango, do governo brasileiro. A partir do golpe, né, os militares vão passar a desmobilizar, a desarticular o movimento popular dentro do Brasil, tá? Como, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, tá? As ligas camponesas, a questão dos próprios movimentos dentro da Igreja Católica também que lutavam aí pelas questões sociais. Então, os militares vão passar a reprimir esses movimentos sociais, tá, que lutavam por essas minorias aí. E aí, dentre os personagens do golpe, né, que vai acabar tirando aí o João Goulart do poder, estão aí os militares, né, como Humberto de Alencar Castelo Branco, o Ernesto Geisel, né, o Arthur de Costa e Silva, o Mourão Filho, Golbery, né, de Couto e Silva, e ainda alguns governadores da época, tá? Como Carlos Lacerda, o Adhemar de Barros, né, o Ney Braga, todos aí compactuaram com o golpe que se instaurou no Brasil, destituindo o João Goulart do poder. E aí, pessoal, logo após o golpe, né, ficou claro que os militares tomariam o poder e ali não deixariam a cadeira durante bom tempo, né? E aí o movimento vai acabar tendo apoio tanto de civis como de políticos, principalmente da UDN. Tá? Os militares não pretendiam aí entregar o poder tão facilmente assim. Tanto é que a partir de 1964 eles vão iniciar sucessivos ataques à ordem democrática, instituindo, né, o que nós vamos denominar, a história vai denominar de atos institucionais. E aí 5 deles vão marcar muito esse período. O primeiro, tá? O primeiro ato institucional, aliás, o que era um ato institucional, tá? Então era um conjunto de leis promulgado, né, aprovado ali, sem necessidade de aprovação do Conselho, do Congresso Nacional, tá? Ou muito menos da população. Então era por meio de decretos ali que o governo conseguia governar e ao mesmo tempo aumentar o poder da ditadura, aumentar o poder do executivo, tirando direitos e perseguindo seus opositores. Tanto é que o ato institucional número 1 é o que vai colocar isso em prática, a gente vai ver logo mais. E aí, pessoal, no campo econômico, né, os militares vão se colocar ao lado do bloco capitalista, ao lado dos Estados Unidos. Tá? Praticamente ali, os Estados Unidos reconhecem o golpe, afinal de contas, os americanos ajudaram a consolidar esse golpe, inclusive com a embaixada americana tendo muito representativo no golpe de 64, tá? Isso já foi comprovado historicamente, tá? E aí, pessoal, o ato institucional número 1 que começa a lhe tirar direitos
ele vai começar uma perseguição a todos aqueles que eram considerados inimigos do regime militar, aqueles que poderiam ser uma ameaça à constituição desse governo militar. Então, em 64, o AI-1 vai demitir vai caçar mandatos de vários opositores, de vários políticos aí que não tinham apreço por esse governo militar, vai prender vários opositores. As eleições para presidente vão ser agora eleições indiretas, ou seja, é o Congresso quem vai escolher o presidente, não mais o próprio cidadão. Tá? E a limitação cada vez maior, né, da sociedade civil na vida política do país, certo? E aí vai começar uma verdadeira limpeza, tirando aí aqueles que eram considerados, né, comunistas pelo governo militar em vários órgãos e várias autarquias do governo aí, fazendo uma verdadeira devassa, né? E aí a perseguição política, ela vai caçar mandatos, né, como a gente já havia adiantado, né, como por exemplo do Luiz Carlos Prestes, do João Goulart, do JK, do Miguel Arraes, do Jânio Quadros, do Brizola, Darcy Ribeiro, tá? Sem contar os artistas que vão passar a sofrer algum tipo de censura e também vão perder os seus empregos, tá? Como Mário Lago, Dias Gomes, Paulo Gracindo, tá? Alguns líderes comunistas vão ser presos e perseguidos. Outros, como Carlos Lacerda, que apoiou no primeiro momento o movimento militar, vai acabar sendo deixado de lado, vai acabar sendo excluído, né? E no dia 15 de abril, né, de forma indireta, elege-se o primeiro presidente militar, né, da história aí da ditadura militar no Brasil, que é Humberto de Alencar Castelo Branco. Vai ficar conhecido aí apenas como Castelo Branco, vai ser uma tônica aí dos governos militares, eles ficarem conhecidos quase que na sua plenitude aí com o sobrenome. Tá? E aí, pessoal, o Castelo Branco vai governar de 64 a 60. Ele era pertencente a um grupo chamado de Sorbonne. Havia uma divisão, era tido como um grupo mais moderado, enquanto de outro lado, aqueles militares que queriam um endurecimento cada vez maior das liberdades era chamado de linha dura. Né? E aí o próprio Castelo Branco ele dizia que a democracia ia combater e promover a consolidação da democracia. Democracia é essa, né, que vai ter uma série de limites, haja vista que muitos vão ser perseguidos. Tanto é que vai ser criado alguns mecanismos de repressão, como o próprio Serviço Nacional de Informações, que tinha a obrigação de levantar dados de todos aqueles que se opunham ao regime militar. E aí vai promover uma série de prisões, né, uma série de perseguições políticas, tortura aos opositores, tá? E nesse período ainda havia, né, a questão do direito ao habeas corpus, que depois vai ser retirado também num outro ato institucional, a gente vai ver logo mais. Então, lideranças sindicais, tá? Alguns governadores perderam seus mandatos, esses sindicatos vão ser desarticulados, todo movimento que tinha ligação com a esquerda vai ser suprimido dentro do Brasil nesse período. Além disso, pessoal, além desses primeiros caçados aí, né, que nós já levantamos alguns, nas eleições de 66, a oposição, né, vai sair vitoriosa nas eleições em Minas e Rio de Janeiro. E aí o governo, não contente com isso, o governo militar, vai editar um novo ato institucional, o chamado AI-2. O AI-2 ele vai acabar com os partidos políticos no Brasil. Ou seja, ele vai criar o bipartidarismo. A partir do AI-2 só poderia haver 2 partidos políticos no Brasil. Um deles seria a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que seria o partido dos militares. E de outro lado, haveria o MDB, que seria o Movimento Democrático Brasileiro. Pessoal, embora o MDB se fizesse oposição, ou seja, contrário ao regime, uma leve oposição, até porque se fosse uma oposição muito ferrenha, eles seriam também perseguidos, torturados, mortos e por aí vai. Então era uma oposição meio que água com açúcar, né? Só para falar que tinha. Né? E aí os movimentos sociais vão ganhar cada vez mais força, justamente lutando contra essa limitação
individuais. Então, e aí sempre o governo agindo com truculência, com violência, para sufocar esses movimentos que questionavam a ordem. Tá? E aí, para vocês terem uma ideia de como era composto, né, como foi composto a Arena e o MDB, quais eram os seus principais políticos. Tá? Então, aí, da UDN, praticamente 91% compôs o que nós vamos chamar de Arena, tá, o Partido dos Militares, 9% vão compor o MDB, que era a oposição. Do PSD, tá, 66% vão para a Arena, 34% vão ficar no MDB. E o PTB é o partido que vai ter a sua maioria aí na oposição, tá? 69% dos seus membros ali no MDB e 31% na Arena. Esses eram os principais partidos. Então, ou seja, vai haver uma divisão ali, pegando ali a UDN e o PSD, a sua maioria formando ali a Arena, e o restante, né, o PTB, parte do PSD, uma minoria ali da UDN, vão compor essa oposição aí, meio que perneira, né, que não tinha muita força. O Castelo Branco vai tentar fazer com que o Brasil saísse das graves crises de inflação que ele passava nesse período. O Brasil, se a gente for pensar bem na história recente dele aí, é raro um momento que ele não está em crise, né? Então, pensando nisso aí, vai ser colocado em prática o chamado PAEG, né? O Plano de Ação Econômica do Governo, que vai escancarar a economia brasileira ao capital externo, ao capital norte-americano, tá? Fazendo aí com que cada vez mais essas empresas estivessem dentro do Brasil. Vai ter um controle ali das linhas de crédito para o setor privado, né? A redução dos gastos públicos a fim de diminuir, de dar mais valor à moeda, tá? A contenção de salários. Nesse período, pessoal, a estabilidade que havia nos empregos. Se uma pessoa estava, mesmo que no setor privado, há mais de 10 anos, ela tinha estabilidade, ela não poderia ser mandada embora. Tá? Então acaba essa estabilidade. O fundo de por tempo de serviço. Ou seja, quando o empregado ele tem o seu contrato de trabalho rompido, ele é mandado embora, ele é demitido, ele tem um fundo que ele pode sacar nesse caso de demissão. Tá? Esse fundo geralmente corresponde a 8% do seu ganho. Então, da sua renda ali, 8% o patrão tem que depositar numa conta na Caixa Econômica Federal. Se esse contrato for rompido por parte do empregador, o funcionário for mandado embora, ele tem direito a sacar esse fundo de garantia por tempo de serviço. Caso contrário, esse dinheiro vai sendo depositado e ele pode retirar em fins de aposentadoria ou em caso de doenças graves, aí tem algumas regras que ele pode sacar esse dinheiro, e também para a questão habitacional, que pode ser utilizado para financiamento e por aí vai. Tá? E aí o governo vai escancarar realmente a economia, principalmente quando ele revoga a lei em 1962, a lei de remessa de lucros, que era aquela lei do governo João Goulart que limitava a quantidade de dinheiro que as empresas multinacionais poderiam mandar para fora do Brasil, poderiam mandar para suas matrizes nos seus respectivos países. Esse dinheiro tinha que ficar dentro do país para fazer com que a economia girasse. Então, acabando com essa lei, as empresas aí poderiam novamente mandar para o exterior boa parte dos lucros, né, que elas obtinham aqui nas suas filiais no Brasil. Tá? O PAEG deu certo? Em parte ele deu certo sim. A inflação vai cair mesmo que momentaneamente, né? Embora isso vai representar uma série de outros a longo prazo dentro do Brasil também. Os investidores estrangeiros vão ficar um pouco mais tranquilos, até porque vai haver um sufocamento, principalmente ali dos sindicatos, né, das mobilizações sociais. Então essa ameaça aí, de greve, né, e muito menos do socialismo, vai ser aos poucos afastada da sociedade brasileira, dando maior segurança para esses capitalistas investirem aqui, tá? Principalmente depois aí de eliminar as restrições do capital estrangeiro. O Brasil, nesse período, vai pegar alguns empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, justamente para ter maior credibilidade, pagar
as contas, né, e ter um maior crédito no mercado internacional, digamos assim, tá? Tudo isso em troca, pessoal, da supressão dos direitos civis, né, principalmente aí do direito de associação com os sindicatos, que vão acabar sendo bem sufocados pelo direito de representatividade, tá? E principalmente vai aumentar muito nesse período a exploração do trabalho, o capitalismo mostrando a sua face mais cruel dentro do Brasil, principalmente quando perde esse mecanismo de defesa por meio dos sindicatos e das associações, certo? E aí, pessoal, em 1946, né, vai ter algumas reformas, né, e o AI-3 e o AI-4 vão, de fato, ser mecanismos também, tá? O AI-3 ele vai determinar as eleições indiretas, tá, para governadores e prefeitos, tá? E o AI-4 ele vai convocar o Congresso numa sessão extraordinária para a votação de uma nova Constituição. Uma Constituição agora aos moldes, né? Aos moldes principalmente ali das ideias dos militares. Então a Constituição vai aumentar o poder do executivo, o poder do presidente, e vai diminuir, vai limitar a autonomia dos estados, que cada vez mais vão estar submissos a esse governo central, tá? E é nesse período também que vai ser publicada as leis de imprensa e a Lei de Segurança Nacional, tá? Destinadas aí a facilitar a censura, a perseguição, né, de todos os inimigos do Estado nesse período. E aí, pessoal, nós vamos pegar um período de transição. Em 66, né, vai ter o início do processo de sucessão presidencial. E a sucessão dependia ali do embate entre os dois grupos que eu já havia apresentado para vocês dentro da ala militar. Os linha dura, né, que queria um endurecimento cada vez maior da ditadura, e por outro lado, os moderados, mais conhecidos como Sorbonne, né? Então nessa disputa aí vai prevalecer a candidatura do general Arthur Costa e Silva, tá? Vai ser um dos líderes do golpe. Então a indicação do Costa e Silva, num primeiro momento não indica a linha dura, mas no decorrer das suas tomadas de decisão, a gente vai ver que os linha dura vão acabar se sobressaindo nesse período, tá? Num mesmo período, também que os movimentos de oposição aos militares vai aumentar muito, tá? Principalmente com a criação da Frente Ampla, que vai ter vários políticos aí que vão se engajar na luta contra a ditadura militar, embora ela tivesse uma curta duração, tá? Então, pessoal, antes da gente entrar no governo do Costa e Silva, a gente termina essa videoaula aqui, até para ela não ficar muito extensa. Já a gente volta com uma outra videoaula falando especificamente do governo do Costa e Silva, período que ele vai governar o Brasil, dando mais ênfase ainda ao período de limitar as liberdades individuais e endurecer o regime militar sobre a sociedade brasileira. Até daqui a pouco, pessoal. Um abraço.